Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês, agradeço o nome do projeto. Hoje nós vamos contar com a presença de Naelton Araújo, cuja palestra o Jaime vai falar a respeito e também falar um pouquinho a respeito do palestrante. Meu nome é Denison Mota, eu sou um dos coordenadores do projeto, junto com o professor Jaime. Estou falando isso porque pode ser que tenha alguém aí que tenha vindo pela primeira vez. Então, para ficar ciente, né, que esse é um projeto de extensão da Unirio, nós estamos, eu e Jaime, alocados no departamento de física da instituição e temos desenvolvido esse projeto ao longo de 2017, 2018 para cá. Pois bem, em função da pandemia e esse isolamento social, que parece que está mais um liberou geral do que propriamente um isolamento, mas a gente está investindo e insistindo na atividade online e é possível que isso seja preservado mesmo num momento pós-pandemia. Pois bem, antes de passar a palavra já então para a Natália, eu gostaria de falar a respeito já da próxima palestra, que deve ser daqui a 15 dias, mas vou deixar apenas no ar o título. Será O Mistério da Estrela Desaparecida. Gostei um pouquinho a voz para criar um clima. Por favor, Natália. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Natália Maris, sou aluna do mestrado em Física da Unirio e colaboradora do projeto, né? Mais uma vez aqui com vocês. Hoje as dúvidas vocês podem colocar mais uma vez no chat, que ao final da palestra o Naelton vai esclarecer as dúvidas para vocês, tá bom? Então agora, Jaime, fala um pouquinho do nosso palestrante, você que o conhece há muitos anos, né? E vamos iniciar aí. Então, para quem vem assistindo, né, as nossas palestras, etc., na palestra passada, os valonguianos soltaram um pouquinho a franga, né, com Daniel, etc. Então, o Naelton também é do clube restrito de astrônomos de carteirinha, formados no Valongo, etc., né? Muito mais antigo que eu, como membro do Valongo, né? Então, só que ele tem uma longa trajetória na divulgação e na ciência da astronomia, né? Ele trabalhou no Museu de Astronomia, trabalhou na Embratel, né? E agora é astrônomo da Fundação Planetário do Rio de Janeiro. Sendo que, para quem realmente é frequente aqui das nossas palestras, etc., tem um detalhe biográfico a mais, né? Ele é responsável pela vocação da Flávia Pedrosa, né, que se encantou por astronomia exatamente enquanto visitante do MAST, e o atendente astrônomo do MAST era o Naelton, né? A Pedrosa já fez uma palestra para a gente aqui sobre constelações indígenas, cosmologia indígena, nesse bojo de palestras, né? E também é ex-valonguiana, astrônoma de carteirinha também. Então, para astrônomos valonguianos de velha guarda, né, nós vamos ter uma palestra do Naelton, que grande divulgador da astronomia, né, tem como uma das paixões a ficção científica, e dentro dessas paixões da ficção científica, inclusive as soap operas, né? Eu aprendi o termo, inclusive com ele, né? Então, eu estou muito curioso. Space operas. Space operas. Agora é que eu aprendi direito com ele. Então vamos lá, eu estou super curioso para ver essa história de buracos negros na cultura pop, né? Então eu espero que vocês também estejam. Vamos lá, gente. Sem mais delongas, Naelton, a palavra é sua. Bom, agradeço muito
o convite, né? Só não gostei do Jaime falar que eu sou mais velho do que ele, mas tudo bem. A gente... essa coisa do soap opera é porque o termo original das novelas que apareciam na televisão americana no horário da tarde, que tinha como alvo as donas de casa, eram as soap operas, ou seja, as novelas de sabão. Geralmente eram histórias patrocinadas por marcas de sabão. E, com o tempo, começaram a surgir também os programas que voltados para o público mais infanto-juvenil, né? Que era de ficção científica, que como tinha muita semelhança com o ambiente da soap operas, passou a se chamar space operas como uma referência, tá? Aí você pode... Claro que o space operas é o termo... Como um trocadilho. Trocadilho. E, infelizmente, é usado como um termo meio pejorativo para o pessoal da ficção científica mais literária, mais de alto nível, tá? Mas, a princípio, space opera é uma história do ópera porque todo mundo falava gritando nas aventuras, histórias de aventura, né? E o protótipo básico das space operas seria o Flash Gordon, que é aquele cara que luta espada na asa da nave espacial, independente se tem atmosfera ou não. É aquela coisa mais heróica, mais aventuresca, né? Então, por ser heróica e aventuresca, tem esse padrão. A gente vai ver algumas space operas aqui, quando a gente falar sobre ficção científica. Eu estou centrando bastante no que aparece na tela, né, na telinha e na telona, né? Sendo que hoje em dia já não tem tanta distinção entre o cinema e a televisão, porque as obras de cinema acabam aparecendo na televisão. Mas quando a televisão apareceu, ela era uma ameaça para o cinema. Mas vamos conversar, então, sobre o nosso assunto. Estou achando que eu estou compartilhando a janela errada. Só um minutinho. Só um minutinho que eu acho que eu vou ter que trocar... Bom, tudo. A apresentação está direita para a gente, então, bicho. Vamos continuar com essa mesmo. Está direitinho, está direitinho. Vamos lá. Então, vamos lá. Essa palestra eu apresentei ela no Museu de Astronomia e na Associação Brasileira de Planetários, né? E o título foi até um presente de um colega meu, para ler o resumo, né? Redemoinhos, máquinas fantásticas, buracos negros na cultura pop. A gente vai ver por que esses redemoinhos e por que dessas máquinas fantásticas. O nosso propósito é falar como os buracos negros são usados na cultura pop. Vou dar uma pequena introdução sobre buracos negros para quem não é da área. Não vou ser muito técnico, né? Só para distinguir o buraco negro da ciência e o buraco negro da ficção, tá? Mas antes eu queria trabalhar com a ideia de buraco negro, né? Que a cultura pop acabou se apropriando muito antes da criação do termo científico para buracos negros. Tá? Uma das ideias que vão aparecer mais tarde associadas ao buraco negro é de um lugar no qual você entra e não sai mais. Então, certamente, é um inferno, né? Um lugar profundo onde você sai e não entra e não sai mais. Diz que na obra do Dante Alighieri, na entrada do inferno, tinha aquela frase: deixai toda esperança vós que entrais. Então é um lugar que você entra e não sai mais, é um lugar profundo, é um abismo, né? Inclusive, um termo bíblico que aparece e vai aparecer relacionado com buracos negros, é esse termo em latim, abismus abissum invocati, que é um livro de Salmos que diz: um abismo chama outro abismo. A ideia de uma profundidade que é tão grande que ela é absoluta em si mesmo, de uma coisa de perdição total. Então, essa ideia que já existia de um inferno, de um lugar obscuro, de onde você não pode sair, ela está ali no inconsciente, né, coletivo, e que vai ser usado, vai ser apropriado pela cultura pop e associado ao termo científico e à ideia científica do buraco negro, que vai vir muitos séculos depois. Tá? A primeira vez que o termo buraco negro é usado, que é documentado, não tem nada a ver com física, mas também tem com essa ideia de um lugar que as pessoas entram e não saem mais. A história aconteceu, foi em 1756. Vou desligar o celular aqui que ele começou a tocar.
num conflito armado da Índia, entre que uma liderança de Bengala, né, manteve 146 prisioneiros de guerra numa cela que, a princípio, não deveria caber mais do que uma dezena ou um pouco mais. Então, as pessoas foram compactadas num lugar escuro e quente. Acho que a maior parte das pessoas não sobreviveram à noite que ficaram presas ali devido à compactação. Eram muitas pessoas num lugar escuro e muito quente. Então, a ideia é de uma prisão de onde as pessoas entram e não saem vivas. O termo buraco negro na literatura inglesa vai aparecer associado a esse incidente real que aconteceu na Índia, né? E que mais tarde vai ser usado por aqueles que começaram a conceber a ideia física do buraco negro, que vai muito tempo depois. Tá? Inclusive, é decorrente já das ideias de Newton e da gravidade, que alguém já vai começar a extrapolar as ideias gravitacionais de Newton com a ideia de velocidade de escape, ou seja, cada corpo, cada planeta, cada estrela vai ter uma velocidade da qual o objeto pode escapar da sua ação gravitacional. Então, a ideia era que o pessoal já começou a pensar, a extrapolar essa ideia. Outro elemento da cultura pop que vai estar muito forte e vai ser usado, mas eu estou dando os elementos, né? Mais tarde, é a ideia de redemoinho, a ideia de um torvelinho no mar. Muitas referências espaciais da ficção científica fazem referências navais. Né? As espaçonaves são naves, né? São navios, e os perigos do mar acabam sendo refletidos em perigos no espaço. Né? E tem uma obra muito famosa, também considerada uma das primeiras obras de ficção científica, do escritor Edgar Allan Poe, 1841, em que ele descreve uma região da Escandinávia, eu não lembro bem qual país ali, do litoral da região da Escandinávia ali, não sei se é a Noruega, que tem uma característica de formar redemoinhos com frequência. Esse lugar realmente existe, esse fenômeno realmente acontece. E no conto, o pescador, né, ele é capturado nesse torvelinho, nesse redemoinho, e ele vai sendo sugado para o interior, né, e ele acaba conseguindo perceber relações de movimentos hidrodinâmicos que o Edgar Allan Poe vai usar no seu conto, por isso que aquilo ali é ficção científica da boa, né? E que ele vai tentar escapar daquela situação usando isso. Mais tarde, o Arthur C. Clarke escreveu um conto chamado Maelstrom 2, em que ele conta as aventuras de um astronauta tentando escapar de uma nave com defeito que foi disparada da Lua e que ela está sem combustível, sem nada, e ela vai colidir. Chama-se Maelstrom 2, está no livro Vento Solar. Tá? A ideia da gravidade implacável no mar e no espaço. Aqui do lado, vocês têm, para quem viu Piratas do Caribe, né, os últimos, vai reconhecer a cena de combate entre dois navios e no meio um redemoinho. Então, os redemoinhos, os monstros marinhos, né, você pode, inclusive, não só o fenômeno natural, mas toda a mítica que está por trás do fenômeno natural, né, porque sempre se associou que no fundo desses redemoinhos havia um monstro, o Kraken, que sugava navios. Ou era uma passagem para o próprio inferno. Então, novamente, abismos invocados, ou seja, um abismo chama outro abismo. Tá? Então, o que é a ideia dos redemoinhos que sugavam navios? Né? Está girando aí para hipnotizar vocês, para vocês acharem que a palestra está muito boa. Ouçam a minha voz. Mas a ideia de redemoinhos que vão sugar navios lá para o interior, para o fundo do mar. Né? A perdição, a ideia de perdição, né? De um lugar onde você entra e você não escapa mais. Tá? Tentando uma interferência agora. Bom. Agora vamos dar uma ideia sobre uma visão bem rápida e bem sucinta de alguns nomes, algumas datas, alguns conceitos que deram origem no conceito moderno de buraco negro. Tá? A primeira ideia, como eu já falei com vocês, né, usava as leis de Newton. A ideia de um buraco negro newtoniano já existia muito antes da relatividade. John Mitchell escreveu uma carta publicada em novembro de 1784 em que ele usou o termo estrela negra. A ideia dele era imaginar um corpo, uma massa tão grande, capaz que a velocidade de escape, ou seja, a velocidade capaz do objeto
a velocidade a partir da qual o objeto não poderia escapar, seria tão alta, que seria igual à velocidade da luz. Ou seja, um corpo cuja velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Então, nem a luz escapa desse corpo. Isso era um conceito clássico. Ainda não tinha nenhum conceito newtoniano, einsteiniano, né? Tinha um conceito newtoniano. Então, ele deduziu essa ideia, esse termo estrela negra, que mais tarde foi elaborado com as ideias de Einstein, em 1915, né? E que esse cara com esse nome muito difícil, Schwarzschild, Karl Schwarzschild, encontrou uma solução das equações de campo de Einstein, em 1931, que já previa a existência de um corpo capaz, né, de ter uma gravidade tal que a luz não escapasse. Em 1924, o famoso astrofísico Eddington, um dos primeiros astrofísicos mesmo, né, que começou a tratar da evolução estelar, já começou a trabalhar com isso. Em 1931, esse indiano, que eu não vou pronunciar esse nome dele direito, vamos lá, Subrahmanyan Chandrasekhar, ou Chandrasekhar, né? Ele foi um dos primeiros a fazer a ideia, usando as ideias de Schwarzschild, e começou a criar um limite para que uma estrela formasse um buraco negro. Tá? O que é a ideia, gente? É que, resumidamente, uma forma simplificada, né? Uma estrela, você tem, ao longo da vida dela, uma luta constante, um equilíbrio entre duas forças. Uma força que puxa tudo para o centro, que é a gravidade. Ela depende da massa. E essa força não vai ser alterada porque a massa da estrela não se altera. Tá? A força que empurra tudo para fora, vamos dizer, que tende a estrela a expandir, é de caráter térmico, devido à reação nuclear que há no interior da estrela, que produz uma pressão, né, que não é exatamente uma pressão termodinâmica, mas está ligada com a pressão de radiação, que empurra tudo para fora. Como se um grande balão de ar quente sendo inflado. Não é ar quente, não é balão, mas é uma metáfora que eu estou usando aqui. Então, desse equilíbrio dessas duas forças é determinada a evolução da estrela. E a ideia é que uma estrela com uma massa maior do que a do Sol, na faixa de 10 massas solares, ela, na evolução dela, essa gravidade, num determinado, vai ser predominante. De tal maneira que, quando as reações nucleares cessarem, a gravidade vence a luta, o cabo de guerra. E aí você tem praticamente só gravidade. Não tem mais forças que sustentem essa estrela e ela implode, ela colapsa. Por isso, inclusive, surgiu o termo colapsar. Era um dos primeiros termos dados à ideia do buraco negro, é uma estrela que colapsada. Um objeto gravitacionalmente colapsado. E essa ideia, que antes do termo buraco negro já ganhasse, ainda não tinha, o termo ainda não tinha atingido o público ainda. Inclusive, o Robert Dicke, nos anos 60, ele comparou esse objeto gravitacionalmente colapsar, com o buraco negro de Kotar. É possível que aí tenha surgido a primeira referência ao termo buraco negro para esses objetos que eu costumo falar para as crianças quando perguntam, é um cadáver de estrela. Né? E não é qualquer estrela que chega nesse ponto, são estrelas muito grandes. No final da vida, elas vão passar, quase todas as estrelas vão passar para um estágio de gigante vermelho, super gigante vermelho. As grandes estrelas, ao passar dessa etapa, depois dessa etapa, elas podem sofrer um colapso muito grande, uma explosão, que é a supernova, que produz elementos mais pesados, e o resto que sobra vai ser um buraco negro. Estrelas massivas vão produzir corpos muito densos também, como anãs brancas, as estrelas de nêutrons, os pulsares, mas o buraco negro é um objeto que está além dessa compactação, é o que a gente chama de uma singularidade. Ou seja, eu costumo falar para as pessoas usando um modelo matemático bem simples, a fração. Né? A fração tem o numerador e o denominador. Se o numerador vai crescendo toda a vida, o valor da função vai crescendo também. Agora, se o denominador aumenta, o valor da estrela, da função diminui. Agora, se você aumenta muito esse denominador, você vai ter um valor quase infinito. Você vai ter uma singularidade. Ou seja, se o valor de baixo, né, o denominador, tende a zero, o valor total da função tende a infinito. É o que a gente chama de uma singularidade. O termo ainda não tinha sido forjado, tá? Inclusive há muitas discussões sobre quem é o pai do termo buraco negro, tá?
por causa sobre aquilo que eu tinha mencionado durante os anos 60, mas não há. Ele não usou, ele fez essa comparação, mas não usou o termo. Em 1958, David Finkelstein identifica a superfície de Schwarzschild como horizonte de eventos, que é um termo muito importante quando você fala de buracos negros. Você vai ter a singularidade, que é a estrela que se esmagou e virou praticamente um objeto muito pequeno, quase um ponto, né? A singularidade. Mas a distância na qual a luz não pode escapar é bem maior do que essa singularidade, é o chamado horizonte de eventos. É a distância a partir do centro desse objeto colapsado, da qual a luz não escapa. É o horizonte de eventos. Chegou no horizonte de eventos, tchau, adeus. Não há como escapar. Nos anos 60, Roger Penrose e o famoso Stephen Hawking fizeram estudos sobre buracos negros que são basilares hoje em dia, né? Eles fizeram todo um trabalho sobre a natureza dos buracos negros. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, o pessoal de física teórica, astrofísica de altas energias, de estelares, mas vamos conversar com vocês. Podem conversar sobre isso com vocês. Isso é só para dar uma visão do arcabouço teórico, ou seja, a essência do conceito de buracos negros vai se solidificar nos anos 60. Se a gente tentar localizar o termo buraco negro, a gente cai num problema. Todo mundo atribui muito buraco negro a Wheeler, que é um cara famoso, mas, na verdade, a primeira vez que há um registro em uma revista científica é de 1964, feito por uma escritora de ciências, também cientista, Anne Ewing, na revista Science Newsletter. Tá? Isso em 64. Agora, o John Wheeler, que é um cara, uma grande referência em buraco negro, usou esse termo em uma palestra em 1967. Tá? E daí o pessoal começou a considerar, a usar o termo. Aí o termo realmente pegou. Mas o termo já tinha sido usado, já tinha sido publicado antes nessa revista que eu mencionei para vocês aqui. Então, em termos documentais, é o que a gente tem sobre a origem do termo. Década de 60 é quando surge o termo. Interessante que a gente pegando essa mesma revista, agora na versão digital, né, a herdeira dessa revista, ela falou relativamente pouco tempo sobre buraco negro próximo de nós, só ali 1000 anos-luz de distância. Né? Sabe que um ano-luz é em torno de 9 trilhões de quilômetros, logo ali. Né? Só para curiosidade, porque como o assunto começa a chamar a atenção. Toda vez que o assunto aparece, ele chama muito a atenção. Tanto que as crianças, quando a gente dá palestras, elas se perguntam muito sobre o buraco negro. Tá? Então, a ideia do buraco negro também está ligada com a relatividade, no sentido de que a relatividade explica a gravidade como uma distorção do espaço-tempo. E a gente usa sempre aquela metáfora, tem que ter muito cuidado, gente, quando a gente usa, mas é uma metáfora que a gente usa, né, mais simplificado, do espaço. Se a gente tivesse só duas dimensões, o espaço-tempo, né, ele seria deformado por um corpo qualquer, por exemplo, uma estrela, devido à sua massa. Né? O buraco negro seria uma coisa bem mais profunda do que uma leve distorção, seria um poço gravitacional. E a ideia que mais tarde surgiu do equacionamento científico, matemático, é que se esse poço fosse fundo o suficiente, ele atingiria um outro lugar do universo. E haveria uma das soluções das equações de Einstein para o espaço-tempo, lembrando que nós estamos falando de relatividade geral, né, é o chamado buraco de minhoca, o wormhole, que é a chamada ponte Einstein-Rosen, que seria uma solução na qual um buraco negro rompe, né, a membrana, né, desse universo bidimensional. Claro que ele está falando de uma simplificação, uma metáfora. Isso acontece em 3 dimensões. E, a princípio, poderia acessar um outro lugar, ou do universo, ou em outro universo. Aí a coisa fica complicada. A gente não há ainda até hoje nenhuma evidência experimental da existência dos buracos de minhoca, que é uma consequência teórica da equação do black hole, né? E é o que é mais popular na ficção científica e na cultura. Então, vamos falar um pouquinho. Outra coisa importante, uma das coisas também que, se essa estrela virou um buraco negro, ela tem uma outra estrela próxima, tem uma mancha, algum gás, algum material em volta, esse material vai espiralar e indo em direção a esse black hole. Então, a ideia de hidrodinâmica e dos redemoinhos vão estar presentes sim, porque a matéria que vai cair lá vai espiralar e vai cair como se fosse um redemoinho. Essa figura
né, essa semelhança, cria o problema de que as crianças pensam logo que aquilo é um buraco no espaço que vai engolir o espaço inteiro ali. Na verdade, o horizonte de eventos é só um limite. Mas a gravidade fora do buraco negro, a uma distância maior, ela pode ser entendida do ponto de vista newtoniano. Ela vai cair com o quadrado da distância. Então, não vai engolir o universo inteiro. Então, o redemoinho, como o redemoinho não engole o mar inteiro. Tá? O redemoinho naval. Né? Mas a dinâmica da matéria que cai no buraco negro é muito parecida com a água que cai num ralo, por exemplo. Sobre alguns aspectos, da forma que a gente chama de um disco de acreção. Então a ideia agora mudou, né? Mas continua sendo aquela ideia. Será que naves espaciais podem cair no buraco negro? O que acontece com elas? Elas se perdem? Como é que vai acontecer? Bom, então Edward Hale foi o primeiro a propor o termo buraco de minhoca. Mas ele estava usando isso em aplicações eletromagnéticas, não gravitacionais ainda, em 28. Mais tarde o pessoal usou o mesmo formalismo dele para desenvolver uma coisa para o espaço-tempo. Então a ideia do espaço ser curvo e poder ser atingido através desse buraco gravitacional produzido por um lado de um buraco negro e no outro lado o que teria? Um buraco branco? Não se sabe, né? Uma das ideias, por exemplo, que o buraco negro sugere, que o buraco de minhoca sugere, é que uma das pontas está no futuro e outra está no presente. Você pode viajar no tempo através dessa curvatura extrema do espaço. Olha aí um prato feito para a ficção científica, uma máquina do tempo. Inclusive, a máquina do tempo do H.G. Wells foi uma das primeiras referências de ficção científica. Vamos continuar. Opa. Então, a ideia de viagem no tempo é tentadora demais, né, para que as pessoas deixem de usá-la nas suas histórias. Então, isso vai aparecer com frequência muito grande. Um grande redemoinho te leva através do tempo. E para você enfrentar esse redemoinho, você vai precisar de uma grande máquina, ou senão você vai produzir esse redemoinho artificialmente, que é uma das presenças mais marcantes da ficção científica, são buracos de minhoca produzidos artificialmente como uma forma de viajar pelo espaço. Aí ficam as máquinas maravilhosas. Tá? Mas a ideia também de que o buraco negro pode ser a entrada de um universo para outro universo. E o que é esse outro universo? Aí a ficção científica sempre vai trabalhar com os conceitos. Aí já com a ideia literária que o Carroll desenvolveu nos seus contos de Alice no País das Maravilhas. Né? É uma viagem através do espelho. Né? E essa viagem através do espelho, ela exatamente vai te dar um mundo fantástico do outro lado, fantasioso, ou oposto daqui, onde que chove para cima, onde que os bons são maus, os maus são bons, e isso vai ser usado ad nauseam pelas space operas. Então, as ideias de que o buraco de minhoca liga dois pontos do universo é uma ótima viagem, do ponto de vista viagem mesmo, não é viagem da imaginação, é você poder viajar mais rápido que a luz, ou você ligar a outro universo e resolver todos os seus problemas. Né? Viajar no tempo, por exemplo. Os primeiros filmes, tem vários livros que já mencionaram buracos negros, né? Mas o primeiro grande sucesso do cinema onde o buraco negro era um tema principal, seria uma obra dos estúdios Disney, que foi lançada em 79 com uma tentativa de concorrer a Star Wars. Star Wars foi lançado antes, fez um sucesso incrível, e o pessoal da Disney chegou lá para falar, nós temos que ter uma longa-metragem de espaço. Tem que ter uma grande nave espacial fazendo uma grande coisa no espaço. E a ideia que surgiu foi o buraco negro. Foi refeita, demorou muito para sair. E quando saiu, deu esse filme que recebeu o nome em português de Abismo Negro. Olha o termo abismo aparecendo aí. Né? Na história, uma nave se aproxima do buraco negro, de longe, bem longe do horizonte de eventos, e consegue perceber que lá dentro tem uma nave, perto do buraco de eventos, num lugar onde não poderia ter ninguém. Uma nave estava parada ali sem ser sugada pelo buraco negro. Tá? E eles conseguem se aproximar dessa nave, e essa nave tem lá um grande cientista, né, um capitão lá com cara de Capitão Nemo, que já viu dos Legos Submarinos, sabe do que eu estou falando. O cara era o estereótipo do Capitão Nemo,
e ele consegue fazer uma certa ciência lá que o permite que a nave não seja sugada pelo buraco negro, pelo abismo, e ele está planejando lançar o quê? Uma sonda através dele. E tem todo um conflito lá, como todo, bem parecido com 2000 léguas submarinas, e que a sonda é lançada e depois se descobre que é um buraco de minhoca. Mas a ênfase no início não é essa. Eu estou dando um spoiler para vocês de uma história do filme de 79. Então, se preparem que vai daí para frente. Quem tem medo de spoiler, para por aí. Vamos lá. Mas aconselho. É um filme bem legal. Eu gostei do filme. Tem umas coisas meio... Tá? E é o primeiro dos filmes assim mais adultos da Disney. Tem uns robôs bem interessantes e tal. E essa coisa do buraco negro, ele é o elemento central da história. Agora eu fiz uma maldade aqui, que eu peguei várias space operas, tá? Que usam buracos de minhoca para se moverem, para existirem. Um dos mais marcantes é Stargate. Tem gente que adora Stargate. Eu gostei do filme inicial e me cansei um pouco das séries que vieram depois. Stargate não existe sem o conceito do buraco de minhoca. Um buraco de minhoca artificial, que é um conceito que vai ser desgastado por todas as outras space operas. Babylon 5 é uma aventura espacial em que as naves criam buracos de minhoca e entram dentro delas. E saem do outro lado. No meio do caminho é o hiperespaço, que é o lugar onde você não se move mais devagar do que a velocidade da luz. Tá? O que é o hiperespaço? É uma invenção da cabeça dos autores de ficção científica. Babylon 5 teve um outro spin-off chamado Crusade, que tem aventuras incríveis dentro do hiperespaço, ou seja, dentro dos buracos de minhoca. Farscape é uma série que eu não aconselho ninguém ler, mas se vocês têm, eu não gostei, achei fraca. Mas também usa buracos para viajar. Se tiver um fã de Farscape, me perdoe, eu não consegui passar do primeiro episódio. Mas Star Trek, que eu sou fanático, eu sou totalmente suspeito para falar, a gente vai falar um pouquinho mais de Star Trek adiante. Doctor Who, que não usa tanto buracos negros e buracos de minhoca, mas usa. Né? E a gente vai falar de um episódio do Doctor Who, né, em que ele aparece bem marcante. Para trazer para uma coisa mais atual, né, é o universo cinemático da Marvel, né? Que Vingadores começa com um buraco de minhoca, né, que é o famoso Tesseract, que abre um buraco de minhoca bem em Nova York e vai trazer um monte de alienígenas para lá e tal. E esse Tesseract vai aparecer ao longo da história toda, todo mundo vai viajar um pouquinho desse jeito no universo da Marvel. Quando eu falo universo cinemático, é do cinema, né? Não é cinemática, não. O cinema da Marvel, mas nos quadrinhos também aparecia de uma maneira mais sutil, mas aparecia. Tá, aqui esse é um resumão. Tá? Mas vamos pegar agora um pensar algumas coisas desse universo. Tá? No universo Star Trek tem muito buraco negro, muito buraco de minhoca em Voyager. Tem, mas o que mais utilizou o buraco de minhoca foi um dos spin-offs. Importante, se você não conhece Star Trek, todo mundo fala é o Kirk, o McCoy, Kirk, Spock e McCoy. A trindade do Star Trek que é de 68. Bom, esse foi o primeiro, o fundador, que a gente chama de TOS, The Original Series, a série original. Tem mais de 8 spin-offs de Star Trek. Depois veio Nova Geração, que usa bastante buracos negros, tá? Mas ocasionalmente. Tá? Depois veio Deep Space Nine, que é o que eu vou falar para vocês hoje. Vou dar como exemplo de Star Trek, não só o único, tá? Mas vai ter outro exemplo de Star Trek mais adiante. Temos Voyager, temos Enterprise, temos recentemente Discovery, temos Picard, que é muito bacana, temos desenho animado, então é um universo muito, muito grande, tá? Esqueci algum? Acho que não. Bom, Deep Space Nine é uma estação espacial que existe próximo a um planeta que vive um conflito político e religioso, tá? A Federação, que são os bonzinhos, os mocinhos do universo de Star Trek, vão para lá tentar aguentar as pontas de uma situação política muito difícil.
Essa estação espacial é feita por uma raça alienígena, que eles vão tomar conta, e próximo da estação espacial aparece, logo no primeiro episódio, não estou dando spoiler nenhum, é sério, o cerne de Deep Space Nine é que a estação espacial, do lado dela, surge um buraco de minhoca. Não surge, ela sempre existiu, mas as pessoas descobrem como usá-lo para se mover. É um buraco de minhoca fixo no espaço, capaz de uma nave ultrapassar. As naves passam por ali e vão para o outro lado da galáxia. No universo de Star Trek, a galáxia é dividida em quadrantes, tá? E o quadrante que eles vão é do outro lado oposto. Nenhuma nave daquele tempo tem a capacidade de se mover tão rápido para chegar lá. Demoraria anos, centenas de anos para chegar lá. Esse buraco de minhoca é o elemento principal da história. E geralmente, Jornada das Estrelas, você tem uma nave indo audaciosamente onde nenhum homem já foi. Tá? Quando me anunciaram que essa série, essa nova série, ia ser numa estação espacial, eu falei, que graça vai ter? É uma estação parada. Ela não viaja audaciosamente indo para lugar nenhum. Aí eles botam o elemento do buraco de minhoca ali para criar tensão, para criar um enredo. O enredo é todo em torno disso. E a aventura chega até ela. Né? E esse buraco de minhoca se torna economicamente muito viável, porque é um caminho mais rápido para você, para o comércio, para a exploração espacial. E para o povo daquele planeta, que já sabia, que falava da existência desse buraco negro, ali era o céu. E quem habitava o interior do buraco negro eram os deuses, eram os profetas. Cara, é a série mais adulta do universo Star Trek. A discussão mais profunda vai discutir política e religião como nenhum outro subset do universo Star Trek. Dá para notar que eu sou fã, desculpa, mas não tem como. Eu sou apaixonado por Deep Space Nine, que teve 9 temporadas. 9 ou 7, eu não lembro se foram 7 ou foram 9. Para mim foram só 2, foi muito rápido. E que tem toda uma história, é a primeira vez que eles fazem história em arco, ou seja, não é um episódio isolado, e o personagem principal é o buraco de minhoca. Agora, veja então que o buraco de minhoca do tipo Space Nine abrigava deuses. Né? E eu falei lá no início do conceito de inferno. Pois é, nesse filme de 97, é um filme de horror ambientado no espaço. Você faz uma nave, a Enigma do Horizonte, ela se perde perto de Urano ou Netuno, não lembro bem qual dos planetas gigantes, e quando eles criam um aparelho capaz de passar mais rápido que a luz, a máquina maravilhosa que abre esse buraco de minhoca, ela vem encontrar quem? O diabo, o capeta, o capiroto. Então, quando eles ligam isso, a nave é totalmente possuída pelo tinhoso e começa uma desgraça danada dentro da nave. A nave que vai salvar ela recebe no caminho uma mensagem que tinha que ser latim, lógico, né? Liberate ex infera, salve-se do inferno. Então, a figura do buraco negro, do buraco de minhoca, como um inferno. E também tem um pouquinho do que o Asimov chamava de complexo de Frankenstein. A tecnologia produzindo alguma coisa má, produzindo alguma coisa, mexendo onde não devia. A ciência mexendo onde não devia. E se você mexe onde não devia, você encontra quem? Capiroto. Né? Vai aparecer de novo em outros filmes. Esse aqui é um desenho animado da Disney, adoro desenho animado, gente, que é baseado, na verdade, em uma versão do livro do Stevenson, A Ilha do Tesouro. E é tão versão, que, na verdade, ele só pega todo o contexto de marinha e bota no espaço. Isso é um conceito que eu vou usar muito. Toda vez que eu vejo ficção científica, eu vejo os conceitos navais. E aqui, nesse desenho animado, eles não... na verdade, está no limite da ficção científica e a fantasia. Eram navios mesmo, não tinha região pressurizada, as velas se abriam, eram velas solares, os planetas... Né? Então, e aqui eles enfrentam, lógico, vocês estão um buraco negro. O navio vai ser sugado. Mas o que bacana é que eles desenham o buraco negro como um disco de acreção, ou seja, já havia conhecimento suficiente, já havia modelos visuais que previam como seria a matéria sugada por um buraco negro, um disco de acreção. Tá? E isso vai continuar aparecendo. Lembra que a Disney fez um desenho para crianças e tal, e esse desenho, esse filme aqui, do Jon Favreau, que é o cara que dirigiu Homem de Ferro, tá? Que é Zathura, uma aventura espacial, que é a continuação daquele que me viu Jumanji,
No Jumanji, eles vão parar na selva com um brinquedo que leva eles para uma realidade selvagem, de uma selva perigosa. Aqui é a mesma história, só que em vez de levar para a selva, a Zatura é um jogo também que leva você para um universo espacial. E Zatura, que é o centro do jogo, é um buraco negro, que suga tudo. Olha só a animação aqui. Vários filmes vão mostrar isso. O buraco negro é um enorme aspirador, que suga tudo. E a gente tem que ver que, na verdade, o modelo mais realista, o objeto, quando é atraído por um buraco negro, ele vai ser desmontado praticamente átomo por átomo, principalmente se for um buraco negro chamado estelar, que é um ponto muito concentrado e que a gravidade vai esticar tudo, vai destruir tudo antes de chegar. Não é bem essa figura de sendo sugado. Você vai ter filmes, por exemplo, do universo DC Comics, do Flash, em que a Terra está sendo... uma cidade sendo sugada por um buraco negro. Não tem nada, realmente é diminuir demais o buraco negro, né? Opa, passei batido. Em Doctor Who, o Doctor Who, quem conhece, é um cara, um alienígena que tem viaja numa máquina do tempo e espaço, ou seja, tem uma nave que viola todos nossos conceitos físicos, ela é no formato de uma cabine telefônica gigante, grande, né? Mas por dentro ela é maior do que por fora, é um negócio bizarro. Novamente, a gente está no limite entre a ficção científica e a fantasia. E ele chegou a um planeta que é impossível. Novamente, o planeta está muito próximo de um buraco negro e não é sugado por esse buraco negro. Logicamente, quem está lá dentro? O capiroto. Né? Lá dentro do planeta está o demônio, a figura demoníaca que está ali aprisionada. Essa figura que aparece aqui com esses tentáculos aqui não é o demônio. O demônio é essa figura bem feia. Mas é uma história praticamente de terror mesmo. E tem a figura desse cara todo marcado aqui, que já lembra alguns outros filmes, né? O cara está possuído. É um filme de ficção científica? Mas a ficção científica está beirando o horror e a fantasia. É uma coisa indistinta. E não adianta a gente tentar definir, porque nem tudo é fácil de definir na cultura pop. Tudo tem um pouquinho de cada coisa. Como aquele que a gente viu lá, o Horizonte de Eventos. Outro Star Trek que vai usar buracos de minhoca é o filme do J.J. Abrams. Quem é fã de Star Trek, muito fã mesmo, não gosta muito desses filmes, não. Eu não sou tão radical, mas tenho minhas restrições. E a história é o seguinte, na história do J.J. Abrams, você tem os inimigos mortais da Jornada nas Estrelas, do tempo do Picard, tal, eram os Romulanos. E o que acontece? A estrela principal deles vai explodir, vai virar uma supernova, vai destruir ali o Império Romulano, e o Spock, que é vulcano, que é parente dos Romulanos, vai lá tentar salvar aquela estrela usando a matéria vermelha, essas bolinhas vermelhas aqui, que é nada mais nada menos do que um buraco negro de bolso, né? É um buraco negro artificial. Você pinga esse material nas coisas e ela vira um buraco negro. Legal, né? Bacana, né? Pois é, só que não dá certo. Os vilões viajam no tempo, vão parar no tempo do Kirk, e eles usam isso. Não é spoiler, não, isso é o iníciozinho da história, tá? E eles vão fazer misérias com sua matéria vermelha, criadora de buracos negros. Novamente, o buraco negro controlado, capaz de ser controlado e usado, no caso aqui, como uma arma, né? O filme que muita gente é fã, né? Interstellar, do Christopher Nolan, né? Pois é, esse filme teve uma consultoria do Wheeler, né? É do Wheeler, se não me engano. Não me lembro se foi o Wheeler, mas acho que um desses grandões aí da área de buracos negros, e que ajudou para criar o modelo visual do buraco negro. A história tem seus problemas, né? Eles entram no buraco negro com uma nave normal, de boa, não é destruída, ainda viaja no tempo, e tem a sequência final que, nossa, eu não vou falar, é relativamente recente. Eu não gosto do final de Interstellar. Se tem algum fã aí, gente, eu gosto do filme até eles chegarem no buraco negro. Aí... eu gosto do filme até ele chegar no buraco negro. Quando começa a viagem da estante, e não sei o que lá, que o amor é a única coisa que existe no universo e tal, eu achei que viajou muito. Mas a nave é muito legal. Eu amarrei dessa nave de caixote, um anel de caixote perfeito, que nada de ter aerodinâmica, né? Que faz toda a aerodinâmica que precisa. Né? A parte da discussão, inclusive, a parte que eu mais gosto de Interstellar, não tem nada a ver com o buraco negro, nem com o buraco de minhoca. Tem a ver com a discussão sobre o universo,
a Terra está numa sociedade distópica que não acredita que o homem foi à Lua. E que a NASA virou uma coisa meio que subversiva. Isso eu acho sensacional e super, hiper atual. Né? Bons entendedores entenderão. Aqui, a viagem dentro do buraco de minhoca, já vejo que é muito parecido com o filme lá da Disney, gente. Muito parecido, as estrelinhas correndo, né? Muito parecido. Né? Eu achei interessante como o conceito não mudou muito. Agora, o desenho do buraco negro mais importante da história, que é o de Gargantua, que tem um planeta girando em volta, que, pô, cara, planetas habitados perto de buraco negro, cara, esse planeta ia ser bombardeado diariamente por radiação da pior categoria, exatamente por causa do disco de acreção. O buraco negro não emite, mas o disco de acreção emite radiação pesada. O que deve ter, se alguma coisa sobreviver no planeta desse, não. Mas a história não é liberdade poética, né? Mas acho legal que o pessoal comparou a figura, né, que foi composta isso aqui, gente. Todo mundo falou, né, que isso aqui é a foto, né? Não sei se vai dar para ver. Eu estou com um buraco negro na minha barriga aqui. Por isso que está me dando uma certa azia. Isso aí, gente, o pessoal fala que é uma foto, né? Vamos esclarecer de imediato. Isso não é uma foto do buraco negro. Isso foi um mapa feito a partir de vários radiotelescópios a partir da Terra toda e fizeram um radiomapa. Então, essa cor que está aqui é uma cor falsa e a resolução parece pouca, mas para a distância que esse buraco negro está, é gigantesco. Você consegue ver detalhes. Agora, comparem com a figura que foi teorizada e usada no filme. É diferente? É. Mas tem muita coisa em comum. Eu acho isso muito legal. Tá? Eu acho que é um caminho, né, que está se chegando, né, e, de certa maneira, você não poderia usar uma figura dessa numa história de ficção científica, porque tá muito, se você está perto do buraco negro, ele não vai ver ele todo borrado assim. Você vai ver ele com mais nitidez. Então, eu acho interessante essas duas, a visão da ciência, a visão da ficção científica, a visão da física experimental, da ciência experimental e da ciência teórica. O buraco negro, por muito tempo, foi teórico. Agora nós começamos a encontrar elementos para identificar ele experimentalmente. Isso é muito interessante. Ainda não tem o tal do buraco de minhoca, mas quem sabe? Mas é uma discussão interessante. Mas o buraco de minhoca é muito mais interessante para a ficção científica do que o buraco negro. O buraco negro é um lugar que você entra e morre, acabou. O buraco de minhoca não. Você passa através dele, você chega em outro lugar do universo, você muda o tempo, você resolve todos os seus problemas. É o Deus ex machina da ficção científica e da cultura pop. Para fechar com uma coisa mais leve, né, nós temos a Turma da Mônica. Né? A Turma da Mônica tem um personagem que eu adoro, não sei porquê, que é o astronauta. Né? E eles fizeram uma versão da Turma da Mônica recentemente, né? O Maurício Souza permitiu, né? Fazer uma versão mais infantil para o adulto. Né? E tem um personagem, eles se não me engano, são 3 ou 4 histórias, e a primeira delas é Singularidade. E lidam com buracos negros, então eu acho um barato que a gente tem, né, um brasileiro, né, uma história brasileira, que começou com uma história infantil que toca na questão. Então, a garotada toda adora o assunto buraco negro. E eles sempre me perguntam, eu fui uma vez numa escola e o garoto perguntou, tio, o buraco negro pode engolir uma estrela? Eu falei, pode. O buraco negro pode engolir o planeta? Pode. Pode engolir uma nave? Se tivesse uma nave perto, podia. Vai engolir a Terra? Não. Então não tem nenhum buraco negro aqui perto, o Sol não vai virar buraco negro, vai ficar tranquilo. Mas aí o garoto ficou assim, o universo todo, ele estava apavorado com a ideia, pensando que o universo ia ser sugado. Então essas ideias, né, eu acho até meio discutível, até que ponto a gente pode falar isso com crianças, né, porque é um assunto muito distante da realidade deles, mas que está presente na cultura pop que eles absorvem direto. Toda garotada adora os Vingadores. A gente fez um vídeo para mostrar nas escolas para falar sobre corrida espacial. O que a gente usou? Vingadores. Os primeiros minutos do vídeo são os Vingadores passando, a garotada está distraída, de repente, os Vingadores! Tem uma hora que aparece o Pantera Negra, o garotinho fala, é o Batman, o outro bate na cabeça dele. Sim, Batman, cara, Batman vai descer, você é Marvel, garoto de 7 anos. Então, quer dizer, é o assunto que está na mídia. A gente não pode ignorar quando fazer divulgação científica, mas é um assunto complicado. Então, o maior medo, né, da garotada
é que o universo acaba caindo pelo ralo. Não conta para ninguém, mas nós todos adultos também estamos preocupados que nossa realidade vá para o ralo por outros motivos. Não precisa nem um buraco negro, né, gente? Bom, gente, é isso aí que eu tinha para falar. Eu abro espaço para as perguntas e peço para vocês visitarem o meu blog. Eu estou revitalizando ele, é urbano.blogspot.com. Tá? É fácil de encontrar na rede, na Elton. Tem o Twitter, Instagram também tem, mas quase não uso. Twitter mesmo. Eu sou ainda da idade da pedra que se usava e-mail, blog, né? Agora eu começo a usar Twitter e Instagram, estou pincelando lá. Mas podem entrar em contato comigo, fazendo perguntas, dúvidas. E agora, quem o pessoal que está aí, fica à vontade para a gente prosseguir as perguntas, como vocês acharem melhor. Obrigado. Ai, gente, eu acho que eu nunca me diverti tanto numa palestra. Muito bom. E assim, e você falando, e a galera comentando, assim, conforme você ia falando, o Rodolfo comentando, o Rafael, acho que é a estreia dele aqui com a gente. Ele estava comentando, né? Star Trek Enterprise, não sei o quê, ele estava falando junto com você. E o chat estava bombando por causa disso, né? Que a galera estava participando. E estava bem assim, o Rodolfo ficou curioso para assistir aquele filme de 79 que você deu spoiler. Qual? O Bicho Negro? O Rodolfo... Eu não dei spoiler, não. Eu não falei o que aconteceu com a nave, nem com o buraco negro. Ah, mas não fala. Mas não fala. Mas não fala, né? Tá certo, mas não fala. Não falo, não. E aí o pessoal... 79, né? Poxa. Eu nem era nascida, então... Não precisa falar isso para a gente sentir velho, não, tá? E a intenção é essa, né? Da galera participar. O pessoal estava falando do Interestelar, que o Rafael comentou que ele gostou da abordagem do multiverso, né? O Rodolfo falou... Como é que o Rodolfo falou? Ele aceita o final do Interestelar pela licença poética. Só por isso. Mas aí, para mim, é País das Maravilhas. E vou falar, o Demison da aula de cosmologia lá na Unirio, todo semestre ele passa esse filme. Eu acho que ele já sabe até as falas dos personagens. Né, Demison? Então, pessoal, quem quiser, Rafael, pode abrir o microfone, fala com a gente. Você participou tanto aqui no chat. As pessoas vão perguntar direto. Eu não vamos. Ó, a Júlia está falando de Dark. Que Dark é uma série mais recente, que também fala de buraco de minhoca na terceira temporada. Toda viagem no tempo é um buraco de minhoca, de certa maneira, né? Eu comecei a assistir Dark, mas eu cansei um pouquinho. Eu achei o ritmo... Sei lá, não é um ritmo que eu estou acostumado, claro. É uma obra alemã, né? Então tem uma linguagem alemã pesada, né? Uma coisa pesada, Dark mesmo, né? Mas aí eu meio que desanimei um pouco, sabe? Porque tinha muitas linhas do tempo e tal, e eu estava precisando de ver umas coisas um pouco mais... Né? Mas é uma série muito boa, não estou falando mal da série, não. É de botar você fundir os fusíveis, sabe? E começa uma série temporal, segunda e tal, e tem uma coisa de buraco de minhoca mesmo. Eu não estou a par das últimas temporadas. Parei lá no... Acho que não cheguei à segunda temporada, mas é uma série muito boa. Tá? É uma série difícil de... Não é uma linguagem cinematográfica, né, visual, diferente, muito diferente do que a gente está acostumado. Há pouco tempo surgiu uma série também no Prime Video chamado Contos do Loop, que também mexe com viagem no tempo, com buraco de minhoca, gravitação e tal, que é bem legal. Eu achei mais leve porque são histórias estanques, que estão levemente ligadas. Dark não, se você perde episódio, você perdeu tudo. Você fica, sabe, se você não ficar ali, cara, quem é esse cara? Ah, por que ele tá com o cabelo assim? Ah, ele é de daulinha tal. É mais difícil, tá? Dark dá trabalho. Mas é legal. Legal. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Opa, tô ouvindo. Tudo bem? Então, eu achei muito interessante a sua palestra. Eu fui avisado em cima da hora para um amigo que também é físico. E eu sou biólogo, mas eu sempre sou entusiasta para essa área lá. Até eu fiz uma resenha daquele livro do Buraco Negro, do Stephen Hawking. Li o livro, achei interessante, me pediram para fazer uma resenha, eu fiz uma resenha lá do livro. E sempre me interessei por esses temas. Eu, como
eu não sei se é o nome que comentou lá, que eu estava comentando no chat, mas... Hã? Natália. Natália, então. Como a Natália comentou, eu adoro Star Trek também. Compartilho esse amor com você, isso aí. Compartilho também, vida longa e próspera. Mas e aí justamente eu concordo com a parte que o Deep Space Nine, né, Estação Espacial 9, acho que é esse nome que foi dado em português. É muito bom, talvez uma das melhores mesmo de todas as séries, né, os spin-offs. Sim, sem dúvida. Nossa, eu sou apaixonado totalmente por Deep Space Nine. E eu até quis participar, porque justamente esse filme que eu dei essa introdução, né, para me apresentar aqui, porque esse filme do Buraco Negro, que é o Black Hole da Disney, sim, esse filme ficou muito impactado comigo, assim, é uma nostalgia, porque esse filme, eu nasci em 78, óbvio que eu devia ter 1 ano de idade, mas eu vi a Globo, ela reprisava muito esse filme, né, uma época. Hoje em dia eu baixei... Tá difícil de achar, eu procurei ele, com dificuldade de achar esse filme. Hoje em dia eu baixei, acabei baixando ele. Eu vou procurar ele num torrent da vida, né? Mas aí quando eu revi ele, muito décadas depois, né? Eu quero fazer isso, muito legal, mas o filme, assim, bem interessante. Ele tem realmente esse personagem, eu esqueci o nome dele, não sei se você comentou. Ele realmente... eu só penso nele como Capitão Nemo. Ele fez o papel, o ator, ele fez o papel também no 2000 Léguas Submarinas da Disney. Sério? Não brinca. Também fez, porque eu baixei... O personagem é muito parecido, parecido. Eu tenho o filme antigo também da Disney, então, do 2000 Léguas. Aí, se não me engano, ele também. E esse filme é bem interessante, porque ele aborda a singularidade, né? Tem aquela nave enorme. Sim, é uma temática mais adulta, sim, eu concordo, dos filmes da Disney. É totalmente fora do padrão Disney, até acho que marca uma quebra no eu nem sei se a Disney fazia. Se eu devo falar muito assim porque tem gente que, de repente, quer ver, né? Porque tem aqueles robôs que tem dentro da nave lá e podia falar o que é, melhor não falar o que é. Não, tem 3 robôs sensacionais. 3 robôs sensacionais lá dentro. Muito melhor que C3PO e R2D2. Só para provocar o pessoal de Star Wars. Só para provocar o pessoal de R2 de Star Wars. Vai causar discórdia. O objetivo é isso. Brincadeira, gente. Que isso? Brincadeira. Vamos lá. É só para provocar. Foi isso, achei muito maneiro mesmo, muito interessante essa parte. E o Interestelar, né? Interestelar, um filmaço, um filme bem dentro do possível e bem fidedigno. Ele tenta fazer jus à parte teórica. Até chegar no horizonte de eventos. Até chegar, então, mas os exoplanetas e tudo, cada um... Eles escolhem qual que vão ser. Tem coisa que vai lá, tá? Cara, olha só, os planetas todos que estão procurando são no mesmo sistema, todos em torno de Gargantua, certo? Gargantua, que é um buraco negro, deveria ter uma estrela companheira para ser sugada para fazer aquele anel de acreção, certo? Então, a luz que vinha era da estrela companheira que estava sendo sugada. Então, você vai para um sistema solar, cuja sua única fonte de luz está sendo sugada. É verdade, E a luz que cai, o material que cai, espirala em Gargantua, produz raio-x, raio gama, produz o raio que o parta. E enche o sistema solar todinho de radiação. Que lugar bacana para fazer uma colônia. Perfeito mesmo. Furo. Triste. Muito deixa triste. passar o furo, deixa passar. Não, e detalhe, vou provocar quem não viu e quem viu se percebeu. Nessa história não tem alienígena, né? Que bom, né? Mas também acho que mais próximo, sabe que é mais próximo que a princípio que mal, né? Que mal? Que mal porque não são alienígenas, né? É a serpente mordendo o rabo, né? Ouroboros, né? A causa é a consequência. Cara, como isso me incomoda. Mas tudo bem, vai lá. Quem não viu vai ficar curioso. Não perca os próximos capítulos de um cara com dinheiro fazendo um filme de ficção científica. Não, mas a nave está ótima, adorei as naves. Mesmo com o planeta que tem nuvem de pedra, eu gostei. Mais ou menos. Né? Tem o cara que fica perdido sempre, né? O ator que está sempre perdido, né? Perdido em Marte. E tem o robô, né? Hã? Tem o robô. Tem o robô também? Tem aquela caixa, né? Aquela caixote. É o robô.
Ali onde, cara, podiam gastar um pouquinho mais de dinheiro numa. Que robozinho ruim, né? Não, cara, Interestelar é o filme que é bom, mas é ruim. Eu fiquei muito, cara, decepcionado com o Interestelar. Cara, tem partes muito boas, tem partes que, pô, cara, por que você não fizeram um robô decente? O robô é um caixote. Um caixote que vira uma estrelinha de asterisco, cara, para se mover. Pô. O Demerson não tá gostando disso, não. Eu tô jogando de propósito. Mas, cara, não, eu que Cara, você não vai me convencer, né? Eu esperava muito de Interestelar. Eu esperava muito. A parte melhor do Interestelar para mim é a nave espacial. Como é o nome dela mesmo? Eu esqueci. Aquela de caixotinhos. Endurance, né? Endurance. A Endurance é sensacional, é perfeita. Adorei Endurance. Primeiro que ela gira para criar gravidade artificial. Aqueles caixotinhos. Para que você vai fazer um negócio todo lisinho? Não, é um monte de caixote mesmo, um monte de container colado. Adorei. A nave é perfeita. Os motores distribuídos simetricamente em relação ao eixo, as naves principais no eixo central. Adorei. Agora, o reloginho que voltava, os livros caindo da estante. Bom, deixa eu lá. Tudo bem, gente. Você gostou, é gosto pessoal, é arte. Não é ciência, é arte. É artisticamente bonito, sabe? Akira Kurosawa, mas não é uma ficção científica para valer, né? Ali parou. Aí o cara falou, não, agora chega a consultoria, eu quero fazer o meu filme. Não é 2001. 2001 não confunda com 2001. 2001 é muito legal. Apesar de você não entender algumas coisas. Mas ali não, o cara... não, eu quero fazer assim, eu quero crianças, a filha chorando, eu quero ver o cara lá chorando, aquele ator, né, chorando. Eu quero gente chorando. Aí tá. Eu quero uma coisa meio Alice no País das Maravilhas. Tá. Tudo bem. Tem uma série que eu estava esperando você acabar de falar, uma série que eu tem a ver totalmente com esse assunto da sua palestra, e é uma série recente. A gente está falando lá de Buraco Negro, que é muito antigo, mas tem uma série que é muito nova, e eu vi, adorei, e tem conceitos de Buraco Negro, que é o The Expanse. Pois é, cara, eu ainda não cheguei na parte de Buraco Negro, não. Na verdade, não é que é Buraco Negro, são 4 temporadas, né? Sim, eu tô no iníciozinho ainda. Então... eu sei que vai aparecer uns alienígenas que vão ser motherfuckers lá e vão fazer um negócio. Spoiler, mas eu recomendo para quem quiser ver. E ela tem o conceito astronômico, físico. Legal. A série é muito boa. A parte que eu mais gostei é que as naves voam e você sofre efeito de inércia na nave. Isso aí. Não tem essa, acelerou e você... Não, sabe? O cara tem que tomar uma droga para poder... Sabe? É muito realista, pelo menos no início. Agora... E tem uma nave... Fala. Tem uma nave no filme que ela também faz esse movimento rotacional para... Sim, para a gravidade artificial. O planeta, o asteroide Ceres é rotacionado para criar gravidade artificial. Mas é aquela coisa que eu estou falando para vocês. Por que de repente alguém bota um buraco de minhoca numa história? É o Deus Ex Machina. Vocês conhecem a expressão Deus Ex Machina? Era no teatro antigo, você tinha uma peça de teatro acontecendo, aí desenvolvia um enredo, chegava no momento que não tinha mais solução para o enredo. Aí descia uma máquina com uma divindade que resolvia o problema. Quem estava morto ressuscitava, quem estava perdendo passa a ganhar, e é o Deus Ex Machina. Isso que eu acho que isso me incomoda. Me incomoda porque, sabe, como o buraco negro, você viaja no tempo, você muda as dimensões, você viaja para o universo, qualquer coisa vale. Então, sabe, não é uma coisa ruim, mas é uma coisa, é um clichê disfarçadinho. Está ali o clichê do teatro antigo medieval, o Deus Ex Machina. Polarizado. Da mesma forma, pode criar pode ser uma solução fácil, ao mesmo tempo abre uma gama de possibilidades também. Sim, claro. Para você falar com você mesmo, você visitar matar o seu avô e você não morrer, né? Essas coisas que é bacana. Os quadrinhos usam muito isso também, né? Sim. O universo Marvel, nossa senhora. Uma palestra só de buracos negros nos quadrinhos, porque tem... Eu fugi dos quadrinhos na boa, né? Porque o quadrinho é um... Você tem uma história, tem várias versões da mesma história. No universo Marvel, por exemplo, que eu gosto mais,
você tem várias versões da mesma história, vários universos paralelos. Aí tem o universo... a crise, né? Crise das Infinitas Terras. É. Você tem o universo, tá, aí morre, não, morreu, mas morreu só no universo, no outro universo não morreu. Num ele é mau, no outro ele é bom. Sabe? Aí chega a Feiticeira Escarlate e fala, não vai ter mais mutantes, e acabam todos os mutantes. Essa é clássica também. Aí no outro quadrinho, não ficou legal, aí eles ressuscitam. É comercial, né, cara? Tem que vender. Tem que causar. Bom, olha só, eu gostaria de abrir para outras pessoas também. Claro, por favor. Estou adorando o papo de vocês, mas... Se deixar, eu falo aqui direto, gente. Adoro o assunto. Tem mais perguntas por aí, Natália? Não. Não? Não. Elton, antes que você retome a palavra, eu queria fazer uma pergunta breve. Eu falo muito, né? Desculpa. Não, tranquilo, beleza. Estou mandando para você de novo. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você comentou, assim, digamos, vários aspectos do Interestelar. É um filme que eu adoro, você diga assim de passagem. Talvez eu repita isso de novo mais uma vez. Não, continua repetindo. E, por exemplo, a questão de buracos negros envolve um processo chamado espaguetificação. Sim. Então, você, de certa maneira, acaba detonando, né? Quando não você, Nael, assim, a gente que faz essa avaliação mais crítica em termos de filme de ficção científica, que é uma lacuna, né? Como a gente resolve esse problema? Você tem alguma sugestão para resolver isso? Seus problemas acabaram-se. No primeiro filme que eu citei, eles resolvem o problema. É mesmo? Se você for ver o Abismo Negro... do Rodolfo? O primeiro filme... do Rodolfo que ele quer ver? O Abismo Negro. Quando a outra nave se aproxima, ela não se aproxima porque se ela chegar perto demais, ela vai ser espaguetificada. Mas ela vê a nave lá perto de uma distância que não poderia estar ali, ela está envolta numa certa energia, alguma coisa, ela criou um campo qualquer ali, não interessa saber se é científico ou não, que ela se protege dos dias. Ela não ignorou o fato. Interestelar, que é mais recente, ignorou o fato. Ignorou, exato. Então, veja, o primeiro filme lá pensou nisso, esse filme mais recente não. Aí, quando eu apresentei essa palestra, um colega levantou e falou, mas olha só, se o buraco negro não for estelar, tem outros tipos de buraco negros que são os massivos, primordiais, se eu não me engano, por serem maior, o horizonte de evento ser maior, você não tem espaguetificação. Pelo menos não daquele... Mas olha só, que legal. Tudo bem, porque o problema da espaguetificação é que é uma força muito concentrada num ponto só e há uma diferença de gravidade entre a gravidade está na sua cabeça e o seu pé. Mas você está na direção do buraco negro, o seu pé vai ser muito mais atraído que sua cabeça e você vai ser espagueticado. Ou seja, espagueticado é um termo bonito, né? Você vai ser desfeito, né? Fragmentado. Aí, se for um horizonte de eventos maior, mais amplo, essa gravidade diferencial é menor. Então, a princípio, não teria o que chamam de espaguetificação. Eu falei, pô, legal, tudo bem. Mesmo assim, as forças de maré produzidas por esse buraco negro seriam muito grandes, independente de ter espaguetificação ou não. A radiação produzida pelo buraco negro também seria gigantesca. Ou seja, em Interestelar, eu não perdoo isso. Não dá para perdoar. A nave, em nenhum momento é mencionado que a nave tem uma blindagem especial para enfrentar a radiação. Em momento nenhum ela é mencionado que ela tem alguma defesa gravitacional qualquer. Sabe, a Enterprise, ela entra dentro de um buraco negro tranquilo, porque ela tem um monte de o que eles chamam de bubble, technobubble. Technobubble é aquela frase que você inventa para uma tecnologia que não existe. Então, por exemplo, como é que a Enterprise viaja tão rápido, acelera tão rápido e ninguém é destroçado dentro da nave? Aí eles têm os amortecedores de inércia. Que é isso? Não interessa, mas existe. Aí, quando uma nave espacial se move próximo da velocidade da luz, quem estiver dentro dessa nave vai ser torrado pela radiação. Por quê? Imagine que você está se movendo e tem um átomozinho parado lá no espaço. Quando a sua nave se aproxima, aquele átomo atinge a você como se ela tivesse sido um átomozinho bobeira. Ele vira um raio cósmico, porque a sua velocidade induz uma velocidade naquela partícula, é uma radiação induzida. Então, sua nave tem que se proteger disso. A Enterprise tem defesa, tem os escudos. Então,
que levanta para se proteger contra os inimigos romulanos e Klingons, mas também protege a nave da radiação. Tanto que, de vez em quando, ela tem que parar, tem que tirar a radiação toda, ela não pode movimentar de qualquer maneira. Sabe, esse tipo de argumento, esse tecnobabble, você tem que justificar, você tenta criar um universo com leis próprias que expliquem isso. Ou ignora simplesmente, como Dr. Who, por exemplo. Dr. Who ignora. Temos algum fã de Dr. Who aí? Não. Ele ignora, porque ele é mais fantasia do que outra coisa. Então, quer dizer... Adoro o Dr. Who. Adoro, eu também gosto. Mas o Doctor Who, ele é uma coisa que está mais ligada. A mensagem ali não interessa a tecnologia. Inclusive, tem uma coisa da ficção científica, dois grandes ramos na ficção científica, assim, vamos dizer. Tem a hard science fiction, que é a ficção científica dura, que está mais ligada à ciência real, factual. Seu pai dessa coisa é o Júlio Verne. Júlio Verne fazia... Tudo que ele escrevia era baseado na ciência que existia na época. Inclusive, você fala, pô, peraí, mas ele falou que os caras viajaram ao centro da Terra, e o centro da Terra não é... Mas na época dele, ainda se discutia se o centro da Terra era quente ou não. Então, para ele, aquilo era ciência. E tem a soft science fiction. O que é o pai dessa linha, vamos dizer assim, é o H.G. Wells, o autor da Máquina do Tempo. Ninguém fez Máquina do Tempo ainda, tão cedo não vai ter. Mas, para ele, não interessa. A Máquina do Tempo é uma máquina, não é uma magia, não é o portal de Harry Potter, né? Não é o portal onde o Sirius Black entrou, né? Os fãs de Harry Potter na região. Tá? É uma máquina. A magia é feita por uma máquina. O nome magia é substituído por uma máquina. E a máquina viaja no tempo. Mas a história não é a viagem no tempo. A história... Quem leu A Máquina do Tempo, e aconselho muito vocês lerem A Máquina do Tempo, é muito mais do que viagem no tempo. A H.G. Wells está discutindo política e evolução social. No universo em que ele, na época que ele chega, a sociedade se dividiu em duas castas a ponto de virar duas espécies. Os Eloys e os Morlocks. Os Morlocks viviam abaixo da Terra e os Eloy acima da Terra. Os Eloys não faziam nada e os Morlocks faziam tudo. Mas os Morlocks... não, estou mudando. Leia um livro. Eu não vou dizer o que os Morlocks faziam com os Eloys, não. Tem mais 100 anos, mas tudo bem. Então, a máquina do tempo dele não é factível cientificamente, mas a história ela usa a máquina para detonar um enredo e discutir uma outra ciência que não é uma ciência hard, é uma ciência soft, é a sociologia, a história, a política. Né? Inclusive, o H.G. Wells ele usa muito essa coisa, né, da discussão política e científica. Né? Então, o que acontece? Me permite só por favor. Rápida observação. Eu já estava acabando mesmo. Já. Exatamente. A boa ficção científica, para mim, é uma reflexão sobre possibilidades de acontecer da sociedade humana. Sim. Com discussão tecnológica. Sim. Né? Sim. Então, antes de mais nada, exatamente reflexão sociológica e política. Sim. É só isso. Sim, inclusive, por muito tempo as pessoas confundiram ficção científica com futurologia, ou futurismo, como uma ficção científica como uma profecia. Não é. Na verdade, ela usa... Às vezes ela conta uma história com uma roupagem tecnológica espacial. Vocês lembram a Ilha do Tesouro que eu mostrei para vocês? Tá. É só uma roupagem. Na verdade, a ficção científica é a mitologia moderna. É a história, é o conto de Esopo, é o conto de... Né, sabe, coelho e a tartaruga, só que em vez do coelho e a tartaruga é um mutante e o robô. Entende? A ideia é você usar uma linguagem, né, tecnológica para passar uma história, uma reflexão. Então, inclusive, as definições... Tem gente que acha que ficção científica existiu desde sempre na história do homem. E coloca ficção científica em todas aquelas lendas gregas lá, Jasão, os Argonautas, Hércules, Minotauro, tudo é ficção científica. Isso eu não concordo com essa visão. Inclusive, o pessoal... não, mas a proto-ficção científica. Pode até ser. Mas a ficção científica, como muitos grupos que estudam literatura defendem, é que a ficção científica é herdeira, é produto da Revolução Industrial.
E como tal, ela só concluir esse raciocínio. Ela usa uma linguagem da Revolução Industrial. E dessa época, a gente localiza os 3 grandes referenciais da ficção científica, que é Mary Shelley e o Prometeu Moderno, Frankenstein, que é o primeiro livro considerado para valer ficção científica, Júlio Verne e H.G. Wells, os 2 lados do canal. Pode falar. Não, é só uma observação. Tá? É claro que eu gosto da ideia de genealogia. Tá? Então, dentro de pensar, né, o surgimento de ficção científica dentro de um quadro específico, que é claro que está relacionado com a Revolução Industrial, existe um quadro, né, ao qual eu associaria, dentro dessa perspectiva, que é a das aventuras, né, e isso se insere com a tua perspectiva narrativa, as das aventuras dos navegantes. Utopia, do Thomas More, né, o Gulliver, né, as viagens de Gulliver, etc., são ficções sociológicas, né, dentro da perspectiva de ir além daquelas sociedades que eram as navegações. O ir além das nossas sociedades agora, impregnado pela ideia de progresso tecnológico, é a ficção científica. Mas a genealogia está lá. É do ir além dos navegantes na literatura da literatura da Idade Moderna. Sim. É só uma observação. Não estou dizendo que é causal ou é único. Por isso Sim. que eu gosto da coisa de genealogia. Uhum. Não, eu acho que eu concordo com você. De casamentos, né? Sim. Eu concordo com você que são todas narrativas de aventuras. São narrativas isso. Heróicas. Por isso que eu achei a tua perspectiva muito legal. São narrativas heróicas, assim. São narrativas de aventuras que vão tomando roupagens diferentes ao longo do tempo. O que muda essencialmente é a roupagem. Qual é a diferença essencial entre a magia e a ciência? Aí tem o Arthur Clarke, que tem aquela lei, né, que fala que nenhuma tecnologia suficientemente avançada, qualquer ciência suficientemente avançada em relação a nós, é indistinguível da magia. Né? Então, para nós, alguém que seja capaz de viajar no tempo e avisar a sua filha ensinar a sua filha a viajar no tempo para poder você chegar lá e tal, pois estou fazendo uma provocação com o Interestelar de novo, mas só para curtir. Mas é a ideia de você ter uma linguagem. A diferença essencial é a seguinte: eu pego a varinha e ocus pocus. É a linguagem da magia. Agora, eu pego uma caneta que brilha na ponta e falo que é uma chave sônica que vai alterar a matéria da porta que eu vou abrir. É uma linguagem de ficção científica. Então, às vezes, a história é a mesma. É por isso que eu botei nessa minha seleção a Ilha do Tesouro, que ali é o planeta do tesouro. É a mesma história, exatamente a mesma história. Meu filho curtiu mais do que se fosse por Piratas. Porque o vilão era um ciborgue. Porque tinha um robô muito louco. Porque o planeta era um planeta escondido que tinha. Então, quer dizer, cara, são linguagens. E quando a gente vai falar de ciência para o público, eu trabalho com divulgação científica, a gente tem que ter muito cuidado com a linguagem, porque essencialmente o que a gente tem às vezes é só linguagem. Eu trabalho muito com podcast SciCast, eu sou um deles, do pessoal que fala. No podcast você só fala, não tem imagens, é a narrativa, né? É aquela coisa do cara na beira da fogueira contando uma história. Então a linguagem é fundamental. E a ficção científica, agora um filme e tal, que usa uma linguagem visual, ela vai ser diferente. Então, por exemplo, você tem, quer ver,
Solaris. Solaris, do Stanislaw Lem. Stanislaw Lem é um autor russo do tempo da Guerra Fria que o pessoal desconfiava que ele nem existia. Tinha toda uma discussão que a história dele eram feitas por um computador, ou que era produzido por uma universidade. E a primeira coisa que eu li do Stanislaw Lem, eu comecei a acreditar na teoria, porque ele fez uma história chamada Incrível Congresso de Futurologia. Sensacional, livro sensacional. Ele não para, ele não tem capítulo, ele não tem parágrafo, é uma história que vai do... Eu nunca tinha lido uma história assim antes. O livro é pequeno, não é grande, não. E eu cheguei... Caramba, é uma linguagem totalmente diferente. Agora, a obra-prima dele, que é Solaris, que alguns dizem que é a resposta russa a 2001, eu vou incomodar novamente os cinéfilos. Eu detestei Solaris original. A linguagem visual... Mas o Solaris original... Tá, deixa eu terminar. Por quê? Vou explicar por quê. Do Tarkov. Do Tarkovsky, que é um outro louco, né? Mas deixa eu explicar por que eu detestei. Porque faltou linguagem. Existe a obra literária. Sim, eu li o livro. O livro é ótimo, a ideia é sensacional. Mas o filme, tem uma hora que o cara vai para a estação espacial. Então o cara, vou para a estação espacial. Tá legal. Pega o carro e começa. Aí tem ali 15 minutos do cara andando de carro, sobe viaduto, desce viaduto, sobe viaduto, desce viaduto. Quando termina, ele já está na estação espacial. Não passa a nave espacial, não passa nada. Tá, é linguagem. Já me falaram por quê. Que ali é um elogio à arquitetura soviética. Tá, que seja. Tá? Aí os americanos fizeram Solaris. Peraí, deixa eu concluir. Os americanos fizeram Solaris. Também estava ruim, não ficou bom também. Porque a história de Solaris é o seguinte: é uma estação espacial em torno de um planeta, que o planeta inteiro é um oceano, que é um ser senciente. E fica tentando conversar com as pessoas da estação através da mente delas. Você imagina, cara, usar a mente do ser humano para se comunicar? Só tinha doido dentro da estação, para variar, né? Então, quer dizer, se você começa a refletir, é uma discussão sobre linguagem, que é muito metafórica, é muito difícil. É difícil falar uma linguagem dessa. E de repente, aquilo para passar para o cinema, cara, muito difícil. Então, quer dizer, tem Duna, por exemplo. Duna, eu li o livro e vi o filme. Eu amei os dois, mas são duas coisas diferentes. O Caçador de Androides. Eu li o livro e eu vi o filme. São duas obras diferentes. Gostei dos dois, mas eles são diferentes. Então, a questão da linguagem científica, né? A linguagem, às vezes, tem linguagens que ficam datadas, tem outros que não, tem outros que conseguem continuar na mesma. 2001, por exemplo, nunca vai ficar datado. Aquilo ali foi sensacional. Eu sou fã de carteirinha de 2001. Ela vem em 2010 e é um filme mais convencional. Adorei também. Mas adorei muito mais, porque ele cansa menos, mas fala da mesma coisa. E, inclusive, ele esclarece o primeiro filme. Você viu 2001 e teve problema de entender? Dá uma olhada em 2010. Vai resolver. Era isso que estava acontecendo? Então é por isso que o Ronald Neal faz aquilo? Tá. Claro. É bom você ter essa coisa das respostas. Nem todo filme tem obrigação de fazer isso, nem toda obra tem obrigação de fazer isso. Na verdade, nenhuma tem obrigação de fazer isso. A obrigação dela é fazer você pensar. E a boa ficção científica faz você pensar. Tá? Mas ela pode te dar mais elementos. Às vezes alguns cineastas usam isso como desculpa, mas eu acho que é preguiça de fazer uma obra. Também quando você tem um livro, né? Quando tem um livro, o cara, vou deixar o final aberto, porque esse final está muito óbvio. A ciência é hard, a ciência é soft, a ficção científica é hard, soft, eu gosto de um, não gosto de outro. Se a linguagem científica for legal, bom. Se a linguagem artística for melhor, for boa, ótimo. Às vezes elas são coerentes, perfeito, mas nem sempre. Fala. Vai falar. Eu gostaria de saber se ainda há alguma pergunta. Sim, a gente está perto do final. Hein, Natália? Nossa, já são 8 horas. Alguém tem. Eu desliguei o microfone. Pergunta a fazer? Não, pergunta não. Tudo bem, não tem. Alguém tem alguma colocação a fazer? Porque a gente já está mais ou menos no nosso limite aqui, né?
Então, caso não haja perguntas, aí a gente pode começar a caminhar para o final. Podem me interromper se tiverem alguma pergunta, mas queremos agradecer a presença do Naelton aqui por essa palestra muito bacana, muito divertida e profunda. É uma vertente com a qual a gente não está muito habituado, né, de ter essa leitura alternativa dos filmes de ficção científica, e enriqueceu bastante aqui o nosso projeto, né? Então, caso não haja perguntas, aí a gente pode encerrar, né, Jaime? Você quer falar um pouquinho a respeito da próxima palestra? O mistério da estrela desaparecida. Demerson, o Rafael quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta. Ele levantou o dedinho. Manda. Tá ok, vamos lá. Só como está encerrando, é uma coisa que, apesar que eu não estou muito habituado com palestras virtuais, né? Mas uma coisa que eu senti falta é aqui, ó, a palma aqui, né? Porque o palestrante, porque normalmente quando eu dou palestra também, eu sempre dou uma palma, tem o finalzinho, tem as perguntas, mas tem as palmas, e faltaram as palmas. Foi muito boa. Então vamos lá, Rafael, pode puxar aí. Não seja por isso. Eu queria fazer uma colocação, só um convite, gente. No nosso planetário, lá, a Fundação Planetária, a gente tem um canal no YouTube, nós estamos publicando vários vídeos, eu tenho uma série só sobre dicas de cinema de ficção científica. Quero que vocês, se puderem, se inscreverem no canal e visitarem a gente lá, prestigiarem a gente, tá legal? Qual o nome, professor, do canal? O canal do... Você entra no YouTube e pede Fundação Planetário. Eu acho que é Planetário Oficial. O nome do canal é Planetário Oficial. Canal Planetário Oficial. Planetário do Rio. Bom. Pode chegar lá também no meu blog. É que eu não tinha percebido. Jaime, olha, você deseja falar alguma coisa a respeito da próxima palestra? Tiane, quer falar alguma coisa? Não necessariamente, eu só estou perguntando se você deseja falar algo. Não, Tiane, tá, achei que... Tá não. Tudo bem. De fã do... acho que eu já conversei da coisa. Mas é coisa séria em termos de filme datado. Agora, eu assisti o Solaris no início da década de 80, quando a gente ainda não tinha linha vermelha aqui no Rio de Janeiro. Aquela sequência que você odeia do Solaris, do Tarkovsky, foi filmada pelo Tarkovsky no sistema viário de Tóquio. Tanto que aparecem umas placas em ideogramas. Jaime, está muito cortado sua intervenção, não dá para entender. Está bem difícil. Não sei se é só eu aqui que estou recebendo esse corte. Não, está bem cortado mesmo. Bom, então nós vamos aqui encerrar e depois aí o Jaime, a gente vai conversando quando a conexão estiver melhor um pouquinho para ele. Tá bom? Muito obrigado a todos. Nelton, você fica por aí, tá? Vamos ver se a conexão do Jaime melhora.